Olá, gente. Meu nome é Ana Larissa. Sou do S7 e fiquei responsável por dar o seguinte tema, né? Trato gastrointestinal, TGI. A gente aqui vai abordar sobre três principais doenças, que vai ser a apendicite aguda, a mononucleose infecciosa, que ela, apesar de não ser uma doença do trato gastrointestinal, ela vai repercutir e a gente vai abordar sobre esse tema também. E intussuscepção intestinal. A primeira vai ser sobre a apendicite aguda. A apendicite aguda ela é a causa mais frequente de abdômen agudo cirúrgico em crianças. Ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas ela é muito mais comum a partir da idade escolar, entre os 20 e 30 anos. Aqui é para entender um pouco sobre como acontece a apendicite aguda, né? Aqui é o seco e aqui é o apêndice vermiforme. Normalmente vai obstruir aqui, nesse ponto, por fecalito ou por hiperplasia linfóide intramural. É mais comum em crianças essa obstrução ocorrer por hiperplasia linfóide intramural. Ocorre essa obstrução, né, da luz apendicular. Depois dessa obstrução, vai ter o acúmulo de secreções e isso vai ser ideal para que tenha proliferação bacteriana. Após isso, surge mediadores inflamatórios, distúrbios perfusionais, porque ali está sendo obstruído, não está chegando sangue, e isso pode gerar a gangrena e perfusão, que é a apendicite mais grave. As manifestações clínicas, né? Primeiramente, no início da doença, a gente pode ver a tríade sintomática, né? Que é uma dor periumbilical, que é ao redor do umbigo, e com o tempo ela vai migrar para a fossa ilíaca direita. A gente vai ver também uma febre moderada e anorexia. Isso é um ponto muito importante a gente perguntar durante a anamnese sobre, para a mãe, né, do paciente, perguntar se ele não está se alimentando bem, se ele deixou de comer. E isso vai ser um ponto-chave para a anamnese de apendicite aguda. Outros sintomas que podem estar presentes é náuseas, diarreias, vômitos, só que os vômitos, eles são poucos acessos de vômitos, não são vômitos muito exuberantes, vamos dizer assim, e com muita frequência. Aí, o exame físico, ele é um ponto-chave para a gente saber que é apendicite aguda. Aliás, o exame físico nessas três doenças é muito importante para a gente diferenciar entre elas, né? O exame físico, ele é dividido em 4 etapas, como a gente sabe, né? Inspeção, ausculta, percussão e palpação. A gente primeiramente faz a inspeção, depois a ausculta, porque durante o exame físico do abdômen, a gente não pode fazer a ausculta após a percussão ou a palpação, porque isso vai alterar a ausculta. Então, a gente faz a ausculta sempre após a inspeção, e percussão ou palpação você faz na ordem que você quiser, uma ou outra depois. Então, a inspeção de um paciente com apendicite aguda, a gente vai notar que ele está com faces de sofrimento, ele tem uma postura muito quieta, pouco móvel, porque ali está tendo uma irritação, está tendo uma peritonite, e isso faz com que o paciente fique imóvel, né? O abdômen ele vai estar plano, vai estar simétrico, sem abalamentos ou retrações. E a ausculta, os ruídos hidroaéreos, eles podem estar presentes ou diminuídos, né? E o paciente, normalmente, ele não vai apresentar sopro, porque a gente vai auscultar a aorta e a gente vai evidenciar que não vai apresentar sopro. Durante a percussão, né, a gente vai ter um abdômen timpânico, só que vai ser muito dificultado a gente fazer a percussão, porque ele está ali com sinais de peritonite, tá com dor e ele não vai deixar, né, a gente fazer o exame, mas normalmente é um abdômen timpânico. A palpação, o abdômen vai estar rígido, porque ele está com dor. E tem os sinais clássicos de irritação peritoneal, né? Que é o sinal de Blumberg, Hofzing, obturador e Pessoas. Aqui a gente vai destrinchar um pouco sobre esses sinais clássicos de irritação peritoneal. O sinal de Blumberg justamente, ele vai sentir dor quando a descompressão brusca na fossa ilíaca direita. Quando a gente descomprimir, ele vai sentir dor, que justamente no ponto de McBurney, que esse ponto, ele vai ser localizado quando a gente traçando uma linha imaginária entre o umbigo
e a espinha ilíaca anterosuperior. A gente vai dividir essa linha em 3 pontos e o ponto de McBurney, ele vai ficar entre a parte lateral e medial. O sinal de Hofsing, ele vai se referir dor no quadrante inferior direito, onde está o apêndice, né, inflamado, quando a gente fazer uma palpação no quadrante inferior esquerdo. O sinal do Pessoas, o paciente, ele vai manifestar dor também no quadrante inferior direito, quando a gente faz a extensão passiva do quadril direito, por causa que vai ter uma irritação ali e vai se estender a dor para esse quadrante inferior direito, que é onde está o apêndice. O sinal do obturador, a gente vai fazer uma rotação interna do quadril direito, e essa rotação interna do quadril direito vai provocar dor por irritação, né, lá no quadrante inferior direito. Aqui só é uma tabela do Tratado de Pediatria que resume todos esses sinais e que é importante vocês saberem também. O diagnóstico da apendicite, a gente sabe que é totalmente clínico, só que a gente tem que ter muita atenção, né? Porque o principal diagnóstico diferencial da apendicite aguda na infância é a adenite mesentérica, que a adenite mesentérica, ela é causada por a inflamação dos linfonodos que estão próximos ao ilho terminal, causando um quadro muito semelhante com a apendicite aguda, os sinais clínicos, o sinal físico é muito semelhante. Então, se a gente tiver dúvida se é uma apendicite ou se é uma adenite mesentérica, a gente vai valer do ultrassom de abdômen, que ele é muito importante, porque quando a gente fazer, a gente vai ver que não está tendo uma inflamação do apêndice, mas sim uma inflamação de linfonodos que está próximo àquela região. Outros exames que a gente pode pedir, mas que não são muito importantes, o hemograma, que a gente vai evidenciar uma leucocitose moderada, né? O PCR, ele vai estar aumentado porque tem inflamação. E eu botei aqui radiografia simples de abdômen e TCE de abdômen, porque tinha lá no livro, no tratado, só que ele não são exames que a gente pede para criança, porque tem radiação, então a gente sempre vai preferir o ultrassom de abdômen para crianças. E o tratamento, ele é cirúrgico, apendicectomia, mais uso de antibióticos. Agora a gente vai para a segunda doença, que é a mononucleose infecciosa. A mononucleose, ela é causada pelo vírus Epstein-Barr. Esse vírus, ele pertence à família do herpes vírus, por isso que ele é também conhecido pelo herpes vírus humano, 4. A infecção, essa infecção, ela tem um período de incubação bem longo, é de 30 a 50 dias. A replicação do vírus, ela ocorre inicialmente lá na orofaringe. Lá tem a infecção das células B, que vai criar células de memória para esse vírus, e vai ter infecção também do epitélio tonsilar, das amígdalas. Isso vai ser uma característica importante da doença, né? E a transmissão é preferencialmente pelo contato íntimo oral, por isso que ela é ela também conhecida pela doença do beijo. As manifestações clínicas. A gente vai ver uma faringite exudativa, o que é muito confundível com a faringite bacteriana, mas a gente não pode confundir porque ela é uma faringite viral. Vai apresentar também linfonodomegalia. Linfonodomegalia da mononucleose é preferencialmente cervical, mas ela pode ser generalizada, acometendo cadeias occipitais, supraclaviculares, axilares e inguinais. E o paciente também, ele pode apresentar hepato ou esplenomegalia. Essa foto, ela é um resumo de tudo, de toda a clínica da mononucleose infecciosa, de tudo, porque ela mostra a faringoamidalite, ela mostra a linfonodopatia, a esplenomegalia, a hepatomegalia, o vírus, né, que é o vírus Epstein-Barr, e a linfocitose atípica, que é muito característica de vir no hemograma, por exemplo. Tem outras manifestações clínicas, outros sintomas, como febre, cansaço, tosse e rinorreia. E quando a gente vê que o paciente tem febre, dor de garganta e linfadenopatia, a gente vai classificar isso como a tríade clássica, que é muito comum ver nas questões, nos casos clínicos, e a gente evidenciar com a mononucleose infecciosa, né?
atenção, né? Ela é muito confundida, a mononucleose infecciosa, com a faringotonsilite bacteriana, que é causada pelos Streptococcus pyogenes. Normalmente, o caso clínico clássico é a paciente chegar lá no consultório do médico, o médico fazer a uroscopia, ver que tem umas amígdalas bem inflamadas e o que ele vai pensar? Ah, vai ser uma faringite bacteriana. Então, o que eu vou passar? Vou passar amoxicilina ou ampicilina, né? E isso vai causar, após alguns dias, um exantema maculopapular pruriginoso, quando a paciente tem uma mononucleose infecciosa. Então, a gente diferencia a mononucleose infecciosa da faringotonsilite por Streptococcus pyogenes na clínica, sem exame, sem nada, por causa desse exantema maculopapular pruriginoso. O exame físico, a gente vai ver na inspeção, né, um abdômen globoso e simétrico. Por quê? Porque vai estar tendo um hepato ou uma esplenomegalia. Então, se tiver um hepato e esplenomegalia, ele vai estar globoso de ambos os lados, então vai estar simétrico também. Na ausculta, os ruídos aéreos são poucos audíveis, justamente porque o fígado e o baço eles estão muito grandes, então a gente não está conseguindo auscultar os ruídos hidroaéreos ali presentes, né, no intestino. A percussão vai ter maciez no rebordo costal direito e esquerdo, justamente porque dessa hepato e esplenomegalia. E a palpação a gente vai ver uma hepato e esplenomegalia. O diagnóstico, novamente, ele é clínico. Pela clínica, a gente vê que o paciente tem uma mononucleose infecciosa, apesar de ser muito confundível com uma faringotonsilite bacteriana, né? E se a gente quiser pedir exames laboratoriais, a gente pode pedir um hemograma, que vai ter uma leucocitose às custas de linfocitose, acima de 10% de linfócitos atípicos. A gente pode pedir um teste rato para detectar anticorpos heterófilos. Esses anticorpos, eles não vão ser... não vai ser de grande valia esse exame, esse teste, porque... esses anticorpos, eles no instante, eles desaparecem rapidamente após a pessoa ter a mononucleose. Então, ela não vai ser muito importante para ajudar no diagnóstico. O que é o melhor exame a se pedir é a sorologia para detectar perfil de anticorpos para o vírus Epstein-Barr. E o tratamento, ele vai ser sintomático. Antitérmico, se o paciente tiver febre, analgésico, tiver dor, a gente tem que manter uma nutrição e uma hidratação adequada. E o principal também é repouso, porque tem risco de rotura de baço. Então, a gente tem que manter o repouso desse paciente, indicar. Aqui, agora, a gente vai falar sobre a terceira doença, que é a intussuscepção intestinal, na qual ela é caracterizada, né, como invaginação do tecido proximal dentro do tecido distal, e isso é o conceito, a tradução do que é intussuscepção intestinal, né? As características, ela é a principal causa de obstrução intestinal na faixa etária de 3 meses a 6 anos, e ela tem uma prevalência muito maior até os 2 anos. A causa mais comum, tem outras causas, mas a mais comum, ela é idiopática, e o local de acometimento mais comum é na válvula iliocecal. Aqui é um pouco da fisiopatologia, para vocês entenderem, e é muito semelhante à da apendicite aguda, né? Vai ter uma oclusão intestinal quando a parte proximal do intestino, ele adentra a parte distal do intestino, e isso vai causar um edema naquela região, isquemia, necrose e perfuração. Esse estágio, ele pode ir evoluindo até uma perfuração, caso não seja tratada. As manifestações clínicas. Tem a tríade clássica, né, que é do abdominal em cólica, que ela é intermitente e que vai evoluindo para contínua. Como assim? O paciente vai chegar, vai relatar, eu tô sentindo uma dor, essa dor, ela vai e volta, só que com o tempo, ela tá diminuindo cada vez mais o tempo de aparecer e tá aumentando a intensidade, ou seja, ela tava intermitente e tá sendo contínua agora. É a característica muito importante para intussuscepção intestinal. Fezes em geleia de framboesa ou hematoquisia, porque são sangue nas fezes, e massa abdominal palpável. Só que essa tríade, ela é presente na minoria dos casos, em cerca só de 30% dos pacientes. Então, nas questões, ela é muito importante. Nas questões é muito
é muito cobrada essa tríade, mas na vida real é diferente, né? A pessoa também pode apresentar vômitos persistentes, pode apresentar letargia e, como eu já disse, evacuações com sangue nas fezes. O exame físico, ele também é muito importante. Por quê? A gente tem que lembrar que a válvula ileocecal, que é a parte que é mais acometida, mais comum de ocorrer, ele vai adentrar ao seco. E quando ela adentra ao seco, toda essa parte do intestino, ele sobe. Então, aqui no hipocôndrio direito, vai criar uma massa abdominal. E abaixo do hipocôndrio direito, mais especificamente na fossa ilíaca direita, ela vai estar vazia. Então, isso é o que vai caracterizar o exame físico da intussuscepção intestinal, né? Na inspeção, a gente vai ver uma massa, um abdômen assimétrico em hipocôndrio direito aqui. Na ausculta, a gente pode ver sinais hidroaéreos aumentados ou diminuídos, dependendo da fase dessa intussuscepção. A percussão, a gente vai ver uma maciez no hipocôndrio direito, justamente porque essa massa, ela tá lá. E timpanismo na fossa ilíaca direita, porque ali tá vazio, então só tem ar. Porque justamente esse intestino subiu. A palpação, a gente vai ver uma massa alongada tubiliforme em hipocôndrio direito e quando a gente for fazer a palpação, a gente vai notar que a fossa ilíaca direita, ela tá vazia. E essa fossa ilíaca direita vazia é chamada de sinal de Dense, que é altamente específico para intussuscepção intestinal. Então, se tiver, você já classifica como intussuscepção intestinal. O diagnóstico, a gente preferencialmente sempre vai pedir para crianças o ultrassom de abdômen, vai ser sempre o exame de escolha, porque a radiografia simples de abdômen, ela vai usar radiação, e a gente não vai utilizar em crianças radiação, vai evitar, mas se não tiver ultrassom, a gente tem que usar, né, a radiografia simples. Nesse ultrassom, a gente vai ver no corte transversal o sinal em alvo e no corte longitudinal o sinal do pseudorrim. Já o tratamento de escolha preferível sempre vai ser o enema, baritato ou DIAR, que ele é tanto diagnóstico quanto terapêutico. E porque ele é muito eficiente em até 80% dos casos. Então, o tratamento de escolha da intussuscepção intestinal vai ser esse. Mas, se o paciente apresentar sinais de perfusão intestinal, de perfuração intestinal, sinais de peritonite, sinais de choque, a gente tem que partir para a cirurgia. E é isso, aqui é o meu número, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem, ou quiser alguma dúvida da aula, da monitoria, o meu número está disponível. Beijos, tchau!